Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro sobre providência, escrito pelo Dr. John Piper. Tá? John Piper foi ministro do Evangelho por mais de 30 anos e também é um pesquisador nessa área de teologia. Né? Ele ensina e também pesquisa. Tem muitos livros publicados, uma parte razoável em língua portuguesa já. Esse livro é referendado aqui pelos pastores aqui, o reverendo Augustus Nicodemos Lopes, né, conhecido aqui como pastor presbiteriano, pregador conhecido aqui no Brasil, creio que até mesmo fora do Brasil. Ele é muito centrado, ele é totalmente centrado ou concentrado na perspectiva da Igreja Presbiteriana que ele defende. Nós respeitamos profundamente isso. Ele é conhecido também por voltar-se, né, publicamente contra os excessos do que ele entende do chamado contexto neopentecostal da igreja aqui na América do Sul ou no Brasil. Discordamos dele, porque o contexto de formação da mentalidade cristã, tanto na América do Sul quanto no Brasil, não tem origem no movimento pentecostal, muito menos no neopentecostal, ou nos movimentos neopentecostais. O contexto formativo do pensamento cristão na América do Sul e no Brasil decorre do catolicismo romano, que acompanhou portugueses e espanhóis nas suas expedições e tomada de posse das belas terras da América Central e da América do Sul. Na nossa opinião, o reverendo Augusto minimiza, né, bastante a expectativa da proposta da reforma protestante ao escolher um grupo recente, um grupo incrivelmente heterogêneo, que se contradiz em muitos aspectos ainda, que é apresentado como uma força arrebatadora, coisa que não é, porque muito do que tem na mente, na pregação, na expectativa de vida desses chamados neopentecostais estão lá na sua origem no catolicismo romano, especialmente na vida dos padres de origem monástica, né? Aquela espiritualidade arrebatadora de uma vida dedicada exaustivamente às instituições, que o viver bem em Cristo é o morrer bem em Cristo, que tudo culmina com a hora da morte, que é o momento, segundo eles, o mais importante da vida do cristão, deixando de lado a vida, querendo fazer valer que vale o último momento, o último instante. Uma perspectiva heróica, né? arrebatadora, que tem o seu caráter, tem a sua construção no pensamento medieval europeu. Tá? Então, discordamos em grande parte da expectativa do reverendo Augustus, tá? Sabendo que o pensamento reformado ou protestante ele tem muito mais a oferecer do que isso. E temos também aqui o Dr. Franklin Ferreira. Quando nós tivemos que parar os nossos estudos, nós acompanhamos alguns jovens aí que estavam estudando, né, que estavam se preparando até para ir para o exterior, que disponibilizavam material. Na época já tinha internet, já o Dr. Franklin Ferreira, o material que ele apresentava era um material muito bom. Voltando ao Brasil, agora, não que ele tenha parado de estudar, mas concluído aí, parece que a fase de formação dele, ele elaborou aí uma teologia sistemática em parceria com o Dr. Alan Myatt, uma coisa assim. Nós temos um material, ele marca posição no cenário reformado, mas como batista. Franklin Ferreira se apresenta como batista reformado, se bem que os reformados historicamente tinham um profundo desprezo pelos batistas, mas os batistas não desprezam o bom conhecimento ou o bom saber. Aspectos da teologia reformada
fazem parte também do pensamento batista. Tá? Existem batistas de confissão de fé reformada. Então, eis aqui esses dois, Augustus e Franklin Ferreira. Tá? Não são desconhecidos, são conhecidos, cada qual tem a sua publicação, tem trabalhado, tem produzido bastante. Acreditamos que e esperamos que futuramente o Franklin Ferreira produza material num contexto mais abrangente, né, possibilitando pesquisas e estudos na área da formação da espiritualidade brasileira, né, esse contexto formativo do pensamento brasileiro. Até então, nós temos aqui expressões de pensamento que partiram da Europa católica, da Europa protestante, chegaram à América e até nós, ou direto de países da Europa até nós, tá? Aí, e para produzir algo com o nosso pensamento, com a nossa perspectiva, com a nossa visão, primeiro que isso não é uma coisa assim tão simples, né? Leva-se muito tempo para se modelar ou moldar uma visão de mundo, uma visão de realidade que abrange um grupo tão heterogêneo quanto o amado povo brasileiro, tá? O chamado pensamento brasileiro, ele tem raízes no pensamento europeu? É claro que tem raízes no academicismo europeu, mas também tem grande influência do pensamento africano por conta dos escravos trazidos para o Brasil que ajudaram na construção desse país. E também dos muitos povos nativos, que nós temos pouco ou quase nenhum acesso, porque os povos que aqui habitavam, pelo menos pelo que nós sabemos, não cultivaram interesse pela escrita, eram totalmente voltados à tradição oral. Então, é difícil garantir que o que se fala hoje de pensamento dos nativos brasileiros seja realmente o que chegou até nós através desses 500 anos de embate, de influências, de crimes contra esse povo que aqui vivia. Sabemos que boa parte dos católicos tentaram, mesmo na época aqui da colonização, tentaram preservar grupos e povos indígenas. Eles, na América como um todo, na América Central e do Sul, eles viram algo nos índios que eles não viram, nos nativos aqui, que eles não viram nos negros. Tá? O negro, para o padre europeu ou o monge, o negro para ele era escravo e isso acabou. Mas o índio eles achavam interessante e tentaram se envolver com a cultura, tentaram desenvolver alguns projetos e alguns grupos católicos foram até perseguidos por conta disso. O aparente sucesso trouxe muita indignação dos poderosos da época. Então, o pensamento brasileiro, ele sofre essa influência. A própria língua brasileira, que a gente insiste em teimar, dizendo que é língua portuguesa, não é. Nós não falamos português. Não adianta. Vá para Portugal, encontre um português, vai acabar fazendo um inimigo, porque, muito embora você entenda as palavras, o sentido ou significado muda muito, porque nós temos uma influência, a língua portuguesa assimilou muito da linguagem dos negros, da linguagem dos nativos e moldou essa linguagem brasileira, né? A nossa língua brasileira. Então você tem uma dificuldade muito grande, porque ninguém quer estar associado ao derrotado, ao fracassado, ao humilhado, ao que foi exterminado. Todos querem manter a perspectiva do pensamento do vencedor, que é o pensamento do português aí, no caso. Então, é um grande desafio e permanecerá um grande desafio o desenvolvimento de material que abranja uma perspectiva que nós temos da realidade, da espiritualidade,
O brasileiro, nós não temos nenhum problema com anjos, com demônios, com céu, com inferno. Nós não temos problemas com isso. Nós temos a concepção de que há uma realidade espiritual que influencia e muito as nossas vidas. E há a doutrina da palavra de Deus para nos ajudar, a nos orientar nessas questões mais difíceis. O que é, então, providência? Providência, o Dr. John Piper aqui, ele começa apresentando como referência o texto de Isaías 46:10. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. É algo afirmativo, é algo relacionado, providência está diretamente relacionada com a soberania de Deus, tá? Soberania e providência. Soberania, a soberania de Deus, ela é apresentada como intencional, com um propósito e busca um objetivo. Nós sabemos que Deus é o criador de todas as coisas, então aquele que criou estabeleceu também um propósito, há um final para a história. Há um final para a história estabelecida por Deus. E a providência é o meio pelo qual Deus garante que o final que ele propôs é o que ocorrerá. Providência não é destino, tá? Providência não é fatalismo. Providência é o cuidado amoroso de Deus para com a sua criação. Como nós podemos expressar providência em termos bíblicos? O Monte Moriá, a palavra providência, o Monte Moriá, ele apresenta o texto aqui. Mas a palavra providência, ela tem uma origem no latim, né? Adiante, em favor, que é o pró, e o vide, que é ver. Aí você poderia imaginar que providência significa ver adiante ou prever. Não, não é. Providência significa suprir o que é necessário, dar sustento ou apoio. Tá? É isso que providência significa. Na Bíblia aqui, no Monte Moriá, ela tem a perspectiva de que Deus cuida para que aconteça. É célebre aqui a fala do jovem Isaac, quando estava sendo conduzido pelo seu pai Abraão para o Monte Moriá. Né? E ele vê o cutelo, vê a lenha, vê o fogo e fala: pai, onde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E aquele lugar foi chamado de o Senhor proverá, o Deus da provisão. Tá? Tem um significado de ver adiante, mas traz consigo o conceito, a ideia de ver a necessidade que se apresentará adiante, ver o obstáculo, né? Ver aquilo que poderia ou que poderá acarretar uma alteração no propósito e no plano de Deus e supre o necessário para garantir o resultado proposto por Deus. Ou seja, nunca foi intenção de Deus que Abraão sacrificasse o seu filho. Deus está testando Abraão. Deus está testando a fé de Abraão. Deus, na sua santidade eterna e absoluta, jamais permitiria que Abraão sacrificasse de fato seu filho como holocausto, porque isso é abominável aos olhos do Senhor. Mas Deus, como soberano, tem o direito de testar, de provar a sua criatura. E Abraão foi aprovado, porque Abraão acreditou, segundo os ensinos do Novo Testamento, Abraão acreditou que mesmo que ele cometesse o desatino de tirar a vida do próprio filho, Deus é poderoso para ressuscitar aquela vida. Abraão foi justificado pela fé. Fé sem obras é morta. É claro que fé sem obras é morta, mas Deus jamais permitiria
que alguém, no intuito de provar a sua fé, o seu valor, cometesse um crime, cometesse um ato criminoso, cometesse algo abominável, tá? Esse é um contexto do que se apresenta a palavra provisão. Refere-se a seu prover. Ele apresenta aqui, o John Piper, toda uma contextualização também, se colocando aqui dentro de uma perspectiva reformada, de pensamento reformado. Então ele passa a citar as confissões de fé. Por exemplo, o Catecismo de Heidelberg, ou alguma coisa assim, de 1563, calvinista, né? 1563. Aqui o povo que aqui havia no Brasil estava preocupado em cortar árvores para abastecer ali a Europa de material para tintura vermelha. E nos países lá da Europa já se estavam discutindo teologia, já estavam discutindo os fundamentos da fé reformada em oposição aos excessos do catolicismo romano, tá? O que é providência de Deus? É o poder onipotente e onipresente de Deus, pelo qual, como que por sua mão, ele sustenta o céu e a terra com todas as criaturas, e os governa de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e estéreis, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas de sua mão paternal. Veja que as declarações de fé, a belga, de 1561, a doutrina da providência de Deus. Cremos que esse bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou ao destino ou ao acaso, mas segundo a sua santa vontade, ele as dirige e governa de tal modo que neste mundo nada acontece sem o arranjo ordeiro de Deus. Dirige e governa todas as coisas. Catecismo de Westminster. Quais são as obras da providência? As obras da providência de Deus são a sua mais santa, mais sábia e mais poderosa preservação e governo de todas as suas criaturas, ordenando-as e todas as ações delas para a sua glória. E temos aqui, preserva, sustenta e ordena. A Confissão de Fé de Westminster, de 1600, é anterior ao Catecismo, é claro. Primeiro a Confissão de Fé, depois o Catecismo. Westminster, 1646, o capítulo 5 da Providência. Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor, por meio de sua providência sábia e santa, de acordo com sua presciência infalível e soberano e imutável conselho de sua própria vontade, para louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Esse é o contexto abrangente no qual o Dr. John Piper apresenta o seu material sobre providência, um contexto de teologia reformada, tá? Nós sempre fazemos referência ao pastor, né, o Dr. Langston. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. O esboço de teologia sistemática do Langston é um material que nós usamos como referência ao estudarmos outros materiais. Fizemos isso durante muito tempo. Então, muita coisa do que eu falo aqui, você encontrará ali. Se você pegar o meu livro do Langston, ele já está quase todo sublinhado, né, de tantas vezes que eu li. E esse ano reiniciei mais uma releitura, tá? Porque nós não podemos esquecer de onde partimos com segurança. Eu uso o Langston. Eu vou aí para o Charles Hodge, vou para outros, né, para diversos outros escritores, mas com segurança, com fé, porque
Eu respeito a posição dele, a postura dele, um material simples, um material de fácil assimilação, sem manipulações de pensamento ou de mente. Então, quando você encontra um escritor em quem você confia, você faz bem em ler repetidamente o material dele. Esse contexto de providência já está, né, já foi absorvido, né, na teologia sistemática do Langston, que é só um esboço, e por ser um esboço, ele se refere ao Hodge, ao Charles Hodge e a outros pastores americanos, em que esse contexto de soberania de Deus já está incluído na obra de teologia sistemática. Ele como que permeia o pensamento desses autores. Então, John Piper, ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Qual é a dificuldade para as pessoas compreenderem isso? Compreender é relativamente simples. Aceitar é um desafio muito maior. Providência, para alguns, parecem com destino, né? E há quem fala assim, predestinados, né? Providência não é destino. Providência é governo, providência é cuidado, providência é a manifestação do santo amor de Deus, que tem por objetivo a exaltação do próprio Deus, a glória, o louvor, a honra unicamente a Deus. Nós, como criaturas, temos que aceitar a nossa posição. O primeiro a se rebelar em relação a isso foi Lúcifer, foi Satanás, o diabo. O primeiro a reivindicar o autogoverno. Se Deus governa o universo, eu vou colocar o meu trono acima dele. E deu no que deu. E todos aqueles que caíram na conversa de Lúcifer foram arrastados para uma condição terrivelmente infeliz. Há quem imagine providência como fatalismo. Não, nós não defendemos nem fatalismo e também nós não defendemos essa ideia de destino, tá? Algumas pessoas, quando se fala do governo soberano de Deus, tem gente que vai se jogar no sofá, assistir televisão ou algum jogo, falar, Deus já decidiu tudo, já está tudo certo, já está tudo escrito, eu não preciso fazer nada, vou ficar aqui descansando porque o Senhor Deus proverá. Esse é um pensamento diabólico, esse é um pensamento mesquinho, esse é um pensamento infantil e bastante preguiçoso. Porque a maioria das pessoas que se dedicam ao estudo da palavra de Deus compreende a seguinte verdade. Deus já providenciou tudo. Bora trabalhar. Vamos orar. Vamos clamar a esse Deus. Vamos procurar moldar as nossas vidas ao padrão desse Deus. Porque ele já preparou todas as coisas para aqueles que o amam de fato. Tá bom? Então, a visão de alguns não é a visão de Deus sobre o assunto. É a visão de outro ser, de outra criatura. A visão adequada, correta, ela passa a exigir daquele que acredita em providência que a pessoa coloque a sua vida nos trilhos da providência divina. Se Deus tem um plano, é melhor você fazer parte do plano de Deus a tentar criar o seu próprio plano que fatalmente será frustrado. É simples falar. Viver não é tão simples. Por isso que nós escolhemos o Dr. John Piper. Charles Spurgeon aqui, o chamado príncipe dos pregadores batistas, que nós falaremos sobre ele também no tema sobre depressão espiritual. Um homem que sofreu muito, um brilhante pregador, um homem muito dedicado, mas que sofreu muito com as crises de depressão que ele sofria na época. Ele usa Ezequiel aqui. Ele usa Ezequiel. Creio que toda partícula de poeira que voa debaixo do sol não se move 1 milímetro a mais ou a menos do que Deus deseja. Toda partícula de espuma que colide com um barco a vapor tem sua órbita, assim como o sol nos céus. Toda palha que voa da mão do joeireiro é conduzida como as estrelas em seus percursos. O rastejar de um pulgão sobre o botão de uma rosa é tão fixo quanto a marcha de uma pestilência devastadora. A queda das folhas de um álamo é tão ordenada quanto o rolar de uma avalanche. Esse é
Charles Spurgeon. Esse é o Charles Spurgeon, apresentando aqui as suas convicções sobre o governo divino. E ele diz assim: você dirá nesta manhã, nosso pastor é fatalista. Ele responde: seu pastor não é tal coisa. Alguns dirão: ele acredita em destino. Ele não acredita no destino de maneira alguma. O que é destino? O destino é isto: o que tem de ser, será. Mas há uma diferença entre isso e a providência. A providência diz: o que Deus ordena, será. Mas a sabedoria de Deus nunca ordena algo sem um propósito. Tudo neste mundo está trabalhando para alguma grande finalidade. O destino não diz isso. O destino diz apenas que a coisa tem de ser. A providência, por sua vez, diz: Deus move as rodas adiante, e lá estão elas. Se alguma coisa daria errado, Deus a corrige. E se há alguma coisa que quer se mover obtusamente, Deus coloca sua mão e altera. Então chega-se à mesma coisa, mas há uma diferença quanto ao objetivo. Entre destino e providência, há toda a diferença que existe entre um homem de olhos bons e um homem cego. O destino é cego. O destino é a avalanche que soterra a vila lá embaixo e destrói milhares de pessoas. A providência não é uma avalanche, é um rio ondulante, agitado a princípio, como um riacho que desce dos lados da montanha, seguido por rios menores, até que chega ao oceano amplo de amor eterno, que trabalha para o bem da raça humana. A doutrina da providência não é o que tem de ser será. Antes, a doutrina da providência é aquilo que existe trabalha para o bem de nossa raça, e em especial para o bem do povo eleito de Deus. As rodas estão cheias de olhos, não são rodas cegas. Esse é parte do discurso do pastor Charles Spurgeon, famoso pregador batista do Reino Unido, lá da inglês, né, que discorreu sobre esses temas e também se apresentava na perspectiva de fé reformada. Você pode pensar, Marco, é uma mera questão de semântica, de interpretação de palavras? Não. Não é uma questão de interpretação de palavras. É uma questão de interpretação da natureza da nossa existência, de quem somos e de quem podemos ser em Cristo Jesus. Acreditar na providência de Deus nada mais é do que acreditar na existência de um Deus bom, eterno, santo, justo e amoroso. Todos os atributos de Deus corroboram com a doutrina da providência. Deus não deixou a sua criação. Deus não é um mero espectador da nossa vida, da nossa realidade. Muito pelo contrário. Deus é sempre bastante atuante na vida de toda a humanidade, de toda a criação. Deus não é um mero influenciador de profecias aleatórias. Não, muito pelo contrário. Tudo que Deus disse, Ele garante que acontecerá. Tudo que Deus revelou aos seus servos, os santos, os profetas, Ele tem trabalhado para garantir que assim acontecerá. A dificuldade que alguns têm diz respeito ao seu nível de compromisso com algumas doutrinas. Por exemplo, o catolicismo e também boa parte do protestantismo histórico, eles acreditam que o governo de Deus ocorre através da igreja, ocorre através das instituições e ocorrerá através das instituições, tá? Eles não têm nenhum pudor em querer governar a tudo e a todos. Na concepção do catolicismo, do protestantismo e agora também invadindo a mentalidade aí dos chamados neopentecostais, dos evangélicos, ou seja lá como você queira denominar, porque é fácil você dar um nome e coloca 30 milhões de pessoas, como se você conseguisse 30 milhões de pessoas que pensam a mesma coisa, que estão convencidas da mesma ideia e que são unânimes no mesmo propósito.
né? Isso daí também é um exagero. Mas é visível também que essa nova perspectiva doutrinária de igreja não é nova coisíssima nenhuma, é a mesma de sempre, é o mesmo erro, o mesmo excesso. Acreditar que Deus delegou para alguma instituição humana o governo do mundo. Não. A doutrina da providência garante que Deus não delegou absolutamente nada em relação a si mesmo à igreja. Aquele que crê. Aquele que crê é aquele que se submete à vontade expressa de Deus. Não é aquele que tenta governar os outros em nome de Deus. Esse é o usurpador. Esse é o tirano. Esse é aquele que é o rebelde. Esse é aquele que quer tomar o poder de Deus para si e dizer para as pessoas e ditar para as pessoas como elas devem viver. A Igreja Católica, historicamente, quando tentou fazer isso, foi um festival de catástrofes onde ela atuou. Os reformados também não foram muito mais felizes onde atuaram, onde tiveram toda essa força, todo o poder, tá? E não temos nenhuma dúvida de que os evangélicos ou neopentecostais também fracassarão. Também fracassaram. Por quê, Marco? Como é que você fala uma coisa dessa? Porque a perspectiva de igreja como agência do reino de Deus no contexto de dominação e de exercício de governo, ela contraria a própria Escritura. A igreja tem direito a estabelecer o seu próprio governo. As igrejas têm, as instituições têm. Elas não só têm o direito, como também têm a obrigação de se organizarem e de se apresentarem de acordo com seus propósitos e suas doutrinas. Tá, governar o mundo, isso é arrogância, isso é uma insolência. E essa arrogância, esse pensamento arrogante, esse pensamento mesquinho, né? Esse pensamento de que Deus só atua na vida do cristão, é um pensamento ingênuo, é um pensamento que tenta aprisionar a Deus, que leva a essa perspectiva de vida e de fé em que Deus é apresentado como um operador de milagres a serviço de homens e mulheres que detêm algum dom espiritual que, em tese, permitiria a eles a invocar a manifestação, o poder desse Deus em benefício deste ou em detrimento daquele indivíduo, que basicamente é magia, não é cristianismo, não é cristianismo. Cristianismo é vida em obediência e submissão a um Deus soberano, que governa o mundo e o universo segundo a sua santa, amorosa e poderosa vontade. Porque Deus é bom. O propósito estabelecido por ele é bom. O governo dele é bom, porque garantirá os resultados que ele preparou. Todo o bem que Deus reservou para aqueles que nele creem depende de nos submetermos à vontade desse Deus, que não é cruel, que não é maligna. Muito pelo contrário, é benigna. Esse é o grande desafio. É claro que eu estou resumindo aqui nas minhas palavras, algo que eu sempre procuro dizer, mas nesse contexto de providência, né, de cuidado amoroso de Deus para com a criação como um todo. Não é só aquele que crê, é também aquele que descrê. Aquele que crê ao contrário, aquele que não quer acreditar. É o governo de Deus, o governo amoroso de Deus, sobre todo o seu universo com um fim específico. Qual é esse fim? A glória de Deus. A glória de Deus. Não é a glória do homem. Não é a glória do homem. Não é a exaltação do homem. É a exaltação do próprio Deus, do próprio soberano Senhor. Deus, Espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Você não está largado, jogado ao acaso, tá? A sua vida não é uma resultante de fatores aleatórios. Enxergar o agir de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, é um ato de fé, é um ato de devoção, é um ato de diminuir-se e permitir que o pensamento em relação a Deus cresça em nossa mente, em nosso espírito. Espero que Deus te abençoe.
é uma leitura dirigida, mas não é necessariamente uma leitura de todo o texto, tá? Aí você estaria lendo, seria Clube do Livro, seria Clube do Livro. Eu tenho a obrigação também de ser coerente com aquilo que eu acredito dentro dos limites da proposta estabelecida pelo autor. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te conceda a paz, te conceda muita paz.